Valdemar, diga aí, complemento. Nossa grande preocupação, Chico, é que hoje a saúde está uma mazela diante da organização, principalmente Rede Peba, e voltada realmente ao que cabe ao município diante do atendimento. E também computando, já que nós estamos tratando de valores aqui, na importância maior de atendimento e os préstimos à saúde, nós arrecadamos no 2019 em torno de 115 milhões, né, no ano de 2019. Mais algumas emendas parlamentares, em torno de 16 milhões e 400 mil. E eu estava numa co-irmã, colocando, inclusive, falando numa entrevista, e chegou também um representante de um partido que disse, não, mas nossa deputada federal colocou mais 200 mil, então não é só 16 milhões e 400, é 16 milhões e 600 mil reais de emendas parlamentares. Juazeiro virou um paraíso fiscal, porque até o momento nós temos lá uma clínica, na verdade, uma maternidade, que você não tem uma UTI, pelo menos uma UTI neonatal. Você não tem uma semi-UTI de adulto, aonde você tem que transferir, na verdade, todas as mulheres com situação de risco para aqui, para o IMIP, no Dom Malan. Você tem uma dificuldade maior hoje de cumprir os contratos, hoje com as capacidades instaladas, que seria a nível das clínicas Promatre, Clinefro, SOT, o próprio sanatório que eu vim aqui reivindicar junto a você, que você me deu aquele grande apoio, foi resolvido. Nós abrimos, estão portas abertas, a partir da portaria 3588, e eu gostaria de dizer, Chico, que nossa reivindicação junto ao Ministério da Saúde resultou em um recurso de 204 mil, que veio no final do ano passado via Ministério da Saúde para, na verdade, estabelecer e melhorar com reforma, melhorar a qualidade de serviço e atendimento. Mas a tristeza de ver que Juazeiro não responde, você vê, entrou 16 milhões e 600 mil. Desse recurso, nada passou de ajuda e de incentivo a que essas clínicas, principalmente filantrópicas, pudessem funcionar. Mas veio direto para os cofres do município? Veio direto para o cofre do município e é custeio. O que é custeio? Você pode realmente movê-la, inclusive até com a folha de pagamento, se necessário for, cobrindo todos os custos operacionais. Então, quer dizer... Não há improbidade, não, nem precisa pedir autorização à Câmara, não? Nem precisa pedir, porque é emenda parlamentar. Então, Juazeiro virou um paraíso fiscal. O que seria? Nós hoje temos grandes volumes de dinheiro passando pelo município e nada que hoje corresponde ao aplicativo de valores desse recurso mediante o bem-estar da saúde. Então, quer dizer, as clínicas que prestam serviço à saúde estavam atrasadas até antes do Carnaval, outubro do ano passado. A exemplo da própria Promatre, que o diretor, doutor Pedro Filho, se pronunciou, e dizendo da dificuldade que tinha de que o município cumprisse o contrato regularmente com seu pagamento, a sua amortização, valores mensais. E que estava dificultando, inclusive, a sua questão de manter os funcionários em dia. Então, houve uma certa crise. E daí resultou, inclusive, segundo ele, a última entrevista que ele deu, de uma negociação de 9 meses. Quer dizer, você tem aqueles volume de valor atrasado diante de um custo operacional que você já vem sacrificando e negociando com algumas agências bancárias, que são fomentos que facilitam, são facilitadores para manter essa ordem contábil. O que acontece? Quando vem o município ainda, estabelece uma negociação de 9 meses, quer dizer, isso foi que dificultou, inclusive, o sanatório em época diferenciada, época passada, que, inclusive, agora nós estamos incentivando para que se coloque na justiça e visualize. Então, quer dizer, qual o comprometimento hoje que essa administração tem com a saúde? Nenhum, é zero. Né? Então, o resultado hoje é de uma UPA lotada, é um sistema hoje de atendimento precário, diante de uma organização desorganizada, voltada à UBS com falta, que são a unidade básica de saúde, com falta de medicamentos, com falta de médicos, diante dessa desordem e com esse volume de dinheiro que eu acabo de colocar aqui, lembrando que eu falo de 115 milhões do ano passado, sem computar a contrapartida de 15% do município, que somado a isso seria em torno de 150 a 160 milhões que adentrou aos cofres públicos de Juazeiro. Isso
Diante de fatos, não é De porque o fato. senhor está fazendo política ou porque é pré-candidato, não. Não tem nada a ver ou tem um pouquinho a ver com o momento, o atual politicamente falando. Está bem, né? Eu diria a você o seguinte: Ah. quando eu estive com você o ano passado, eu não era pré-candidato. Eu não estava Contava essa mesma pré-candidato. E história. contava a mesma história e coloquei aqui os valores. Porque isso aí está no fundo a fundo. Você O senhor abre já o avisava lá FNS. atrás de repente, né? Na Ou verdade, não? quando você trabalha as políticas públicas, Chico, você trabalha num andamento de continuidade. Certo. E diante dos préstimos que eu faço, quando eu digo consórcio público, hoje é uma das maiores ferramentas de organização para você trabalhar o sistema integrado, seja ele saúde, educação, assistência social. Então, eu diria o seguinte: quando eu trabalho dentro dessas políticas públicas, quando você consegue constituir um consórcio a nível do que é hoje de Juazeiro, para você ter um exemplo, onde você une 10 municípios, de Campo Alegre de Lourdes a Canudos, onde você trabalha com gestores irresponsáveis, que não têm comprometimento nenhum. Inclusive, eu diria hoje que todos os gestores teriam por obrigação ter o mínimo de conhecimento possível sobre o que é consórcio público. Inclusive, o nosso do território, voltado à organização da Rede PEBA, teria que entender o que é uma rede, para que pudesse, daí, entender que, como você hoje não pode melhorar qualquer sistema de saúde baseado aonde você tem um cartão SUS, que é portas abertas e que unifica e que, acima de tudo, hoje, diante de uma qualidade crescente de atendimento, com certeza vai sempre fluir hoje de outras regiões pacientes para que possa, na verdade, poder ser atendido diante do sistema. Então, eu diria o seguinte: nós temos que ter hoje um programa de governo, principalmente os pré-candidatos, entendendo o que é um consórcio público. Isso eu estou falando do território, seja ele Bahia, Pernambuco, qualquer estado do Brasil, voltado a uma organização integrada entre território. Então, quer dizer, se você entende hoje, você não só transparece, como também você consegue otimizar e qualificar valores, principalmente valores públicos. Nós temos um exemplo de autarquia, que nós estamos falando do SAAI. O que eu coloquei aqui sobre o problema da água, nós estamos falando do SAAI. Fizeram um plano de saneamento básico, gastaram 624 mil, onde você trabalha 4 condicionantes: água potável, esgoto, você trabalha manejo de lixo, você trabalha hoje águas pluviais, que é pouco pensada, mas diante hoje da mortalidade, do problema das áreas de risco, começamos a entender que águas pluviais ela tem que ser controlada, principalmente as moradias em área de risco, a localidade de área de risco, e principalmente também tentar manusear essa água para reaproveitamento dessa água a nível do que hoje nós Só temos para no a gente Nordeste. ganhar tempo, porque o programa Opinião ele é apertado, eu tenho outra pauta aqui para ser cumprida. Agora me diga uma coisa: falando de pré-candidatura, evidentemente, plano de governo, o seu plano principal, sua meta principal, bandeira principal é essa? A minha bandeira principal, na verdade, hoje, Juazeiro tem um plano diretor que foi sancionado em 2003 e que desde lá para cá ninguém hoje, apenas por obrigação Não da se 10, cumpre. não se cumpre. Não se cumpre. Então, é reorganizar o plano diretor, Sim. né? Atualizá-lo o mais urgente possível. Também o plano de saneamento básico, que hoje a proliferação da muriçoca, quando você ouve sempre falar que Sim. Juazeiro é a capital da muriçoca, nós temos também que Tem rever a como questão. combater a muriçoca? Tem, porque Tem como? desde Então quando... ensina pra gente aqui, rapaz, que aqui a coisa já pega também. Mas aqui o problema também é uma parte de saneamento. Por isso que o volume de muriçoca aqui é menor, porque você ainda tem deficiência. Exatamente. A rede aqui é muito maior que a de A concentração de Juazeiro de muriçoca são maiores, porque realmente a questão de esgotamento sanitário, principalmente esgoto a céu aberto, onde você utiliza aqueles riachos com esgoto e águas pluviais, que hoje, inclusive, com risco de chuvas torrenciais. Está dentro do seu plano de governo. Está dentro da organização, que esse é o trabalho que eu faço. Eu, como certo, técnico, eu já trabalho com plano de saneamento básico, plano diretor e plano, acima de tudo, voltado à organização habitacional. Certo. Juazeiro precisa de uma ordem de crescimento. Qual o problema de Juazeiro hoje ser inferior à Petrolina diante da sua evolução? Se você lembrar, até 20 anos atrás, Juazeiro tinha, inclusive, número de habitantes superiores à Petrolina. Hoje, Petrolina quase que dobrou diante da sua organização urbanística. Voltado ao quê? Primeiro ao plano diretor.
Petrolina sempre teve um plano urbanístico. Segundo, há uma regularização fundiária. Juazeiro tem um grande problema de regularização fundiária. Nós temos ainda os coronéis que comandam uma organização fundiária de Juazeiro. Nós temos também problemas ainda com a igreja. Tem como combater também? É necessário se combater com urgência. São quantas pré-candidaturas hoje lá? Se anuncia em torno de 21, mas já Porque se fala... 21 pré-candidatos? A princípio se fala em 21 No final das contas, deveremos ter aqui em torno de quantas candidaturas lá com o prego batido em ponta virada, Valdemar? Eu acredito que para Juazeiro realmente entender um bom debate político, que é necessário diante da evolução de uma renovação, principalmente pensando o Juazeiro à frente, seria de estourando 4 ou 5 candidatos para que houvesse. Né? É necessário que se faça. Inclusive, a própria população hoje deve exigir nesse contexto. Eu acho que está na hora, eu digo sempre que agora é a hora da onça beber água, e nós temos, inclusive, um ordenamento dos pré-candidatos, não só a gestão, como também a vereadores. Que os vereadores têm que entender hoje que os erros que estão aí não só é erro de gestão, é erro de fiscalização das próprias vereanças. Então, se nós dissermos aqui que um plano diretor foi promulgado em 2003, ele foi através de lei pela Câmara de Vereadores. Então, se não foi cumprido, é porque os vereadores não fiscalizaram essas leis. Então, daí nós temos que entender que de lá para cá, quem passou para a Câmara? Quem está na Câmara que não fez nada que outros pretendem entrar? E o que é ser vereador? Precisamos conhecer o que é ser vereador, precisamos entender as organizações partidárias, porque Juazeiro não é só Juazeiro, como eu vejo Estado ou Federação. Hoje os partidos são organizações criminosas. Nós temos grupos políticos hoje criminosos. Nós temos grupo político que você olha assim, eu conheço esse aproximadamente de 30 a 35 anos, que convém na mesma política partindo de grupo para grupo. Então, eles não são oposição, eles são insatisfeitos. Então, nós estamos caracterizando uma insatisfação em Juazeiro. É aquele que não está sendo beneficiado pelo governo atual e que, por estar insatisfeito, está buscando hoje uma oposição. O senhor é que partido hoje? Eu ainda não tenho partido. Estou buscando, inclusive, espero que esses vereadores que estão hoje agrupando uma organização e que é o bem de Juazeiro, possa definir, inclusive, opções de visualizar o futuro gestor dentro do partido. Ele não vá porque alguém está garantindo que um partido ali não tem vereador de mandato, porque hoje é o que está sendo divulgado pela liderança dos partidos. Venha para o meu partido porque eu não tenho vereador de mandato. Juazeiro é diferente um pouco de Petrolina. Os vereadores de mandato hoje é que estão na parte negativa, é que estão dentro da rejeição. Se nós fiscalizarmos as compras de votos e as enganações, e aquela velha política, com certeza nós vamos ter uma renovação de aproximadamente quase que 100% dentro da Câmara de Vereadores. Mas, para isso, nós temos que ter vereadores de qualidade, buscando a partido honesto, voltado ao seu regimento, e uma organização para entender o processo da mudança. O senhor já está com o grupo definido ou está definido o seu grupo político? Eu volto a dizer que, para mim, grupo hoje em Juazeiro ainda é grupo criminoso. Eu volto diante de uma situação de um plano de governo, eu dizer que uma equipe técnica elementarmente voltada a uma organização de plano de governo. Não, eu não pode. Não, eu vou mudar só a verdade, o nome. A conjuntura do nome. Em vez de ser grupo, seria equipe técnica voltado a um plano de governo com o propósito de realizar boas ações, melhorando a qualidade de vida. Essa equipe está se aprontando? Ela já está em fase de organização, até porque os próprios munícipes hoje já se manifestam em querer fazer parte de uma campanha com esse propósito, porque eu digo que eu não sou candidato para ser uma liderança política, eu quero ser um gestor técnico diante de conduzir um ônibus e que eu vou dirigir para estar preparando o Juazeiro para o próximo motorista e não para me efetivar politicamente. Muito bom. Valdemar, deixa eu ver aqui. Essa definição deve sair o quê? Até o dia 4 de abril nós temos que ter um partido. E daí que vai. Aí as convenções no futuro até junho. Até? Junho. Só para fechar contigo aqui bem rapidinho. E essa história de que o prefeito Paulo Bonfim, toda semana, toda sexta-feira, inaugura obra. Isso é conversa fiada, é? Na verdade, é o seguinte: o grande conceito de organização de se você gastar com marketing, nós temos que procurar, porque
hoje o marketing ainda que funciona. Então, quando você divulga uma situação desse nível, imagina-se que é. Agora, mas para quem hoje atravessa a ponte, sabe que essas obras, ela não existe, e se existe, ela não está no conceito de organização do município, porque Juazeiro hoje, em comparação hoje à Petrolina, ela deixa a desejar em todas as visões, seja ela o que você pensar. Essa pré-candidatura hoje é pré-batido ponta vereda e a candidatura lá na frente também? Ou pode haver lá na frente conversa e o senhor desistir da candidatura? Não, eu já estou conversando com, na verdade, como eu disse a você, eu tenho uma equipe técnica, e que essa equipe técnica hoje tem uma visão seguinte: aquele que estiver hoje favorável a uma pesquisa, com certeza nós vamos apoiá-lo no mesmo sentido de plano de governo, nessa organização, nesse sentido que nós estamos dando de responsabilidade e, acima de tudo, buscando renovar a política de Juazeiro. A oposição, os são vários, né? Você está me dizendo aqui que são em torno de 20 hoje. Declarados, 21, pelo menos a boca é miúda, é aquele que sai na rede social. Se conversa, estão juntos, como é que é cada um caminhando o seu caminho? Eu acredito que eu tenho um grupo de 6 pessoas que fazem parte desses 21, que estamos ainda dialogando no sentido de definir esse plano de governo baseado com esse propósito. E esse tem um perfil de renovação. Todos eles estão pensando no mesmo nível que eu. Não fiz parte do governo, não tinha interesse em fazer parte do governo, mas trabalhava as políticas públicas com ensinamento e, acima de tudo, buscando atender a população, principalmente numa organização administrativa que eu estou falando que eu constituí o consórcio. Consórcio público, para o seu conhecimento, nós constituímos o primeiro do Brasil, que foi o Consteste. Depois ajudamos a 18 na Bahia e outros no país inteiro. É a primeira vez que o senhor concorre a um cargo dessa natureza ou não? Não, eu estive candidato a deputado federal pelo MDB, e o MDB também, por questões partidárias, me perseguiu até o último momento. Eu vim conseguir deferir minha candidatura, faltando 10 dias para a eleição. Qual foi o ano? Foi ano passado, no pleito passado, deputado federal. Final, 10 dias. Ao fechar... ao apagar das luzes, através da justiça. Então não deu tempo nem de trabalhar a campanha. Através da justiça eleitoral. Através da justiça eleitoral. E o que é que o senhor tinha? Tinha problema na justiça? Não, apenas o partido não encaminhou minha foto. E eu só questão de foto? Por questão de foto. E eu perdi o prazo. Foi afeto o partido, não? Olha, eu acredito que diante de que eu tinha entregue tudo, e que a princípio numa cidade como Juazeiro não tinha nenhum candidato, quando eu me prontifiquei, me apareceu um outro candidato a deputado federal pelo mesmo partido. E diante da organização que, por fim, passou o prazo, expirou o prazo, e como o comunicado do eleitoral não ia para o candidato, ia assim ao partido, eu desconfio de má fé, mas a justiça condenou. Então, se a justiça condena, existe a má fé. Quantos votos? Não deu tempo de trabalhar a campanha? 800 votos. Fechado. 800, até o número eu desconfiei, de 800 votos. Em 10 dias de trabalho? Em 10 dias de trabalho, efetivo. Ficou satisfeito? Correspondeu? Queria mais? Claro, né? Na verdade é o seguinte, pelo trabalho que eu presto diante de organização consorciada, onde você montou, vamos dizer, exemplo de Juazeiro, eu trabalhei 10 municípios para montar um consórcio. Bonfim, 13 municípios, Jacobina, 11. Então, quer dizer, você tem pelo menos um espelho de que você trabalha as políticas públicas dentro da administração pública. Né? Então, quer dizer, você queira ou não queira, quando você trabalha todas as pastas dentro dessa integração... Eu fiz essa pergunta aqui ao senhor, mas aí ele já me rebateu para a pergunta. Quando o senhor disse que teve essa problemática e trabalhou apenas 10 dias, porque se tem que trabalhar toda a campanha, tem conseguido uma votação expressiva, embora eu não sou político, eu sou leigo, vocês são políticos e tem mais... Quando o senhor obteve 800 votos em 10 dias, eu acho até que se saiu razoavelmente bem. Mas se fosse a campanha toda, diante do número, eu ia perguntar se estaria credenciado. Porque para ser eleito lá em Juazeiro tem o quê? Tem que obter em torno de quantos mil votos? No caso, 60, 50 mil? Era deputado federal, né? Nós não fizemos nenhum. O MDB na Bahia não fez nenhum. Obteve 800 votos. Está credenciado para ser prefeito de Juazeiro? Pela qualidade técnica, sim. Sim. O reconhecimento político, eu acho, vai necessitar realmente de que Juazeiro acorde. Essa era a pergunta, reconhecimento político. O Marcelo é muito inteligente, viu? Eu agradeço a você. Obrigado pela presença. De 0 a 10 para a administração do prefeito Paulo Bonfim.
Olha, a gente não pode colocar nada abaixo de zero, mas ele está numa dificuldade imensa de poder hoje apresentar uma proposta de governo diante de que tenha pessoas como eu rebatendo a situação de organização administrativa dele. Não dá nota? Eu acho que abaixo de zero a gente não pode colocar, que é desmerecer. E o senhor queria dar abaixo de zero? Existe nota abaixo de zero? É por não ter que eu prefiro não me isentar. Viu? Tá certo. Um abraço, Marimar. Obrigado pela presença. Obrigado, bom dia. E a democracia é isso, é a oportunidade dos meios de comunicação, dar a oportunidade da pessoa hoje transmitir esse pouco de conhecimento que a gente tem e que outros possam vir. Que outros candidatos, inclusive, venham aqui expressar... Joseph Bandeira, aqueles candidatos um pouco mais vividos da política, eles fazem parte desse grupo aí de oposição, conversando com vocês, ou já outra linha? Não, na verdade nós estamos buscando os novos. Nós estamos buscando os novos. São pessoas, na verdade, como eu disse a você, elementarmente técnicos e novatos na política. São pessoas que hoje, quando eu falei a vocês que os grupos criminosos que lá estão, eles têm uma história de 35 anos. Mas o senhor não quer dizer que esses aí são os grupos criminosos, não? Eu quero dizer que esses são criminosos pelo resultado que Juazeiro é diante da falta de saúde, diante da falta de educação. Politicamente falando, politicamente. Para a gente deixar bem claro aqui, para depois dizer, olha, fulano me chamou de criminoso. Não. O senhor está se reportando à administração, ao que fez ou deixou de fazer. É o resultado da administração. Porque os velhos não prestam? Quando você falta a saúde, falta a educação, você falta o crescimento econômico, e diante de uma ordem, de uma qualidade de vida, você é criminoso. Os velhos lá, politicamente falando, não prestam? Já foram testados. Já foram testados? Já. Um abraço.